Esse cara é um perdedor do ensino médio, fraco, que apanha e é largado pela gata. Mas aí ele libera um poderzão e parte pra vingança. No caminho, ele encontra uma princesa elfa gata que o quer demais, tipo o Amaru querendo a coca dele. Um dia, um moleque chamado Tuco acordou do cochilo depois de sonhar com o passado doloroso de apanhar do padrasto na frente da mãe, que nem ligava pra ele, e viu um colega de classe zoando uma mina chamada Ayaka. O valentão Shogo pegou o livro que a Ayaka tava lendo no ônibus e continuou a tirar sarro dela na frente de todo mundo, inclusive dos que nem estavam prestando atenção na paisagem lá fora. Mesmo a Ayaka sendo a presidente da turma, o Toka pensou que se ele parasse o Shogo, ia parecer maneiro na frente de todo mundo. Mas ele se via como um Zé Ninguém que não fazia diferença e ninguém ia dar a mínima pra ele. A Ayaka tentava pegar o livro de volta, mas ele se recusava e dizia que só ia devolver se ela desse as informações da Run. Shoga ficou surpreso com a atitude dele e caiu na risada, zoando duas pessoas de uma vez em vez de uma, até que o Takudo, um dos alunos de elite lá no fundo do ônibus, interveio e mandou ele devolver o livro. Shogo sugeriu que eles passassem o tempo zoando o Tuka, mas o Takudo recusou e disse que não ligava pra ele, mas que ele devia contar a história pra Ayaka porque tava de saco cheio da palhaçada dele. Shogo então sentou no lugar dele e começou a zoar o Tomohiro, que sentava na frente, e perguntou por que ele ignorava e não tomava uma atitude em vez do inútil do Tuka. O ônibus ficou em silêncio por um tempo, até que todo mundo se surpreendeu ao descobrir que tinham teleportado para um lugar desconhecido e que o ônibus tinha sumido. Eles procuraram por qualquer pista ou sinal para saber onde estavam. Então foram surpreendidos pela aparição da deusa Vissus, que os recebeu em seu mundo como heróis. Ela disse que os tinha invocado de seu mundo e que agora estavam no reino de Allen para derrotar as forças do mal conhecidas como o Grande Império Demoníaco. E nesse mundo, as forças do mal aparecem em intervalos e a cada vez eles precisam invocar heróis de outro mundo para vencê-las. Infelizmente para eles, foram escolhidos 200 anos depois da última derrota das forças do mal, mas nenhum deles conseguia entender. Alguns acharam que estavam num sonho ou mortos. Não acharam a bagagem e os celulares não funcionavam lá. Tuka tentou se beliscar para acordar, mas não adiantou. Enquanto o Takuda aceitou e perguntou a Vicious o que aconteceria se eles se recusassem a ajudá-la a derrotar as forças do mal. E ela respondeu que nenhum deles voltaria ao seu mundo, pois ela precisaria da essência do Rei Demônio para realizar uma invocação reversa e devolvê-los ao seu mundo. Então ela acrescentou que há duas maneiras de obter a essência, ou pegar o coração do Rei Demônio, ou pegar a essência que é liberada quando ele é derrotado e colocá-la em um certo colar. Nesse ponto, Shogo se revoltou e disse a ela que eles não tinham nada a ver com o que estava acontecendo ali. Ayaka ficou curiosa se Vicious tinha certeza de que estava escolhendo as pessoas certas para salvar seu mundo, já que eram apenas estudantes do ensino médio sem habilidades especiais. Vicious disse que todos eles tinham poderes que outros humanos não tinham. Ela então trouxe um prisioneiro magricela, colocou-o na frente de um monstro de 3 olhos, fez com que assistissem o monstro comê-lo e depois o queimou na frente deles no final para ter certeza de que estavam em outro mundo. Ela então tirou o cristal de teste de magia e pediu que o tocassem para medir sua força. Cada aluno começou a tocar o cristal e o viu brilhar com diferentes brilhos e cores com cada aluno até que chegou a vez de Takudo. E eles ficaram surpresos quando ele fez o cristal se estilhaçar com a força de sua força. Quando ele se perguntou se isso era um bom sinal, Vicious disse a ele que ele havia se tornado o Rank S, como o herói mais forte até agora. Enquanto Shoko era Rank A, os alunos continuaram a medir sua força. E foi divertido pra eles e pra Vicious, que tinha vários heróis Rank S até que chegou a vez de Tuka. E quando ele tocou o cristal, ele descobriu que ele brilhava roxo, e sua luz era mais fraca que a do resto de seus colegas. Vicious pediu para o próximo aluno se apresentar para medir sua força, ignorando o resultado de Tuka. Mas ele não se incomodou com isso, pois estava acostumado a ser ignorado em seu mundo original até se tornar como o ar. Depois, Tomohiro mediu sua força e se revelou o herói das trevas conhecido como o mais forte de todos, o que o deixou orgulhoso e sentiu que sua hora de brilhar entre todos os outros finalmente havia chegado. Então todos verificaram suas estatísticas através da condição e Tuka descobriu que seus números eram muito baixos para entrar em uma briga com um inseto. Depois de um tempo, Shogo começou a ficar entediado com a tagarelice e as explicações constantes de Vicia sobre tudo ao redor deles. E quando Tamazu repreendeu, ele disse que era apenas um campeão de classe D e não tinha o direito de falar com um campeão de classe A daquele jeito. Tuka fica surpreso quando Vicious pede para ele ficar em uma certa área lá embaixo, e os guardas começam a empurrá-lo para se mover. Então ela diz a ele que sua força o classifica como E, o mais baixo de todos os heróis. E como heróis de baixo escalão são sempre um estorvo para o resto deles, ela decide se livrar dele. Ela então acrescentou que lhe daria uma chance de provar seu valor antes de morrer e decidiu levá-lo a certas ruínas para enfrentar os monstros. Se ele sobrevivesse e reaparecesse, ele se tornaria um dos heróis que salvariam o mundo e ganharia o direito de viver livremente. Toka se sentiu confuso com o que estava acontecendo de repente ao seu redor e que ele seria banido sozinho para as ruínas onde monstros e criaturas estranhas existiam. Ele pensou em se salvar dessa situação e disse a ela que tinha uma habilidade única, mas ficou chocado ao descobrir a resposta dela de que sua habilidade era inútil neste mundo e tinha uma baixa taxa de sucesso, mesmo contra os monstros mais fracos. E ele se perguntou por que ela o havia invocado em primeiro lugar. Vicious continuou a minar sua moral com suas palavras sobre suas estatísticas ruins e que ele era apenas um lixo que seria um obstáculo em seu caminho para derrotar o Rei Demônio. Seus colegas de classe começaram a zombar dele e disseram para ele acabar logo com isso, ir para as ruínas e parar de agir de forma tão patética. Então Tomohiro se aproximou dele e deu um tapinha em seu ombro e ele se lembrou de quando eles costumavam se ajudar no passado quando um deles era intimidado e espancado. Mas quando ele disse seu primeiro nome sem apelidos, ele o repreendeu e ordenou que mostrasse algum respeito por seus
superiores, e ele não se tornou diferente do resto depois de possuir um poder que ele nem ousava sonhar. Então Vicious começou o rito de passagem e deu a ele uma patética bolsa de couro como uma ferramenta única para combinar com seu poder zero, e disse a ele que a joia nela brilharia quando ele derramasse sua magia nela. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, todos foram surpreendidos quando Ayaka se opôs ao seu exílio como colega de classe. Então Vicious a atacou sem hesitação, nocauteando-a e depois voltou para completar o ritual de transição. Nesse ponto, Tuka ficou com raiva e decidiu usar sua habilidade para atacá-la. Vicious não se incomodou em bloquear seu ataque feudal e disse a ele que suas habilidades insignificantes seriam inúteis contra uma deusa como ela, pois ela tem uma barreira protetora constantemente ativada. Takudo lançou um feitiço para ter certeza de que ele poderia usar suas habilidades, enquanto os outros continuavam a olhar para Tuka com olhares de ridículo e desdém, fazendo-o sentir vergonha de si mesmo. E então ele se lembrou de quando estava chorando na sala de aula. Seu amigo disse para ele não tentar se conter e fingir ser inofensivo porque não era quem ele realmente era. Então ele levantou a cabeça e disse para ele mostrar a eles quem ele realmente era. E Tuka jurou voltar do inferno para se vingar da deusa que o humilhou. Depois que ele chegou nas ruínas, ele jogou a magia dele na joia da bolsa de couro para iluminar um pouco o lugar e se viu no meio de um monte de esqueletos. E quando ele sentiu que algo estava errado nessas ruínas, ele foi surpreendido por um ataque repentino de um dos monstros, mas ele conseguiu desviar a tempo. Aí ele começou a correr o mais rápido que pôde, sentindo pânico porque não conseguia se defender. Aí ele pensou por um segundo que não estava com medo, mas sim frustrado por ser sacrificado tão fácil. E quando ele tropeçou no caminho e o monstro chegou perto dele, ele sentiu que ia morrer. Então ele decidiu usar qualquer habilidade que tivesse, e ficou surpreso que conseguiu imobilizar o monstro por um tempo. Tuka continuou correndo, se sentindo sortudo por ter sobrevivido até aquele momento. Mas Simone encontrou outro monstro esperando por ele e começou a se aproximar. Então ele usou a habilidade de paralisia e viu que funcionou de novo. E ele percebeu que talvez tivesse habilidades especiais que ninguém nesse mundo tinha notado. Aí ele checou as estatísticas dele e viu que só tinha um ponto de mana sobrando. Então ele decidiu usar o veneno no monstro na frente dele e começou a sangrar por todo o corpo. E infelizmente o primeiro monstro recuperou a capacidade de se mover depois que a mana dele acabou. E Tuka acabou preso entre os dois monstros e ficou parado entre eles na esperança de que alguém viesse salvá-lo. Mas quando ele se lembrou das reações dos colegas dele quando ele foi exilado, ele decidiu confiar em si mesmo e não esperar a ajuda dos outros e lutar para sobreviver. Toa tenta usar a habilidade de paralisia de novo no monstro que ele deixou para trás, mas vê que não consegue usar a mesma habilidade consistentemente em um monstro específico. Então ele decide usar a habilidade de sono e consegue deixar o monstro temporariamente inconsciente. Aí ele começou a se sentir cansado por estar sem mana e logo encontrou um grupo de monstros vindo em sua direção. Ele decidiu arriscar e atacá-los mesmo sem mana. E embora ele tenha conseguido mobilizar alguns deles, o número deles continuou a aumentar. Enquanto ele continuava a lutar pela vida, a força dele começou a falhar e ele sentiu que tinha chegado ao limite. Quando ele decidiu fazer o último ataque antes de morrer, ele ficou surpreso ao descobrir que o nível dele tinha subido para 258, aumentando todas as estatísticas dele e regenerando os pontos de mana. Aí ele decidiu continuar lutando depois de perceber que as estatísticas dele tinham disparado depois que ele conseguiu matar um dos monstros. E enquanto imobilizava os monstros, ele descobriu que podia atacar mais de um monstro ao mesmo tempo e se convenceu de que podia sobreviver às ruínas do exílio e voltar à superfície da Terra de novo. Então ele decidiu tratar os monstros das ruínas como uma fonte primária de pontos de experiência e melhorar o nível dele, e viu que ele aumentava o nível de qualquer habilidade que usasse em mais de um monstro. Depois de examinar a condição dele, ele viu que as estatísticas dele tinham aumentado demais e decidiu prestar atenção nos pontos de mana dele e tentar preservá-los o máximo possível para poder usar as habilidades dele. E quando ele causou a morte de outro monstro, o nível dele aumentou para 277. Com o tempo, ele continuou a aumentar as estatísticas dele, matando monstros e usando as habilidades dele cada vez melhor, até que ele atingiu o nível 500 e ficou surpreso ao ver os monstros fugindo dele. Então, ele olhou ao redor para encontrar ferramentas úteis. Depois disso, Tuka resolveu procurar comida e água por ali, mas só achou monstros em decomposição. Então teve que esperar o veneno passar para comer, mas não aguentou o gosto azedo. Tuka deitou perto dos corpos, pensando que as ruínas eram um lugar feito para destruir quem fosse exilado lá, o que fazia a falta de comida e bebida ser lógica. Aí ele notou que a cor da bolsa de couro dele tinha mudado e o tamanho tinha ficado maior. Então ele procurou dentro e ficou surpreso ao encontrar comida e bebida. Então ele não hesitou em comer. Alguns dias depois, Tuka sentou no topo das ruínas depois que a cena parecia um massacre que ele tinha causado, e ele sentiu que estava começando a se desumanizar. E ele se lembrou de quando era jovem, quando o tio e a tia vieram buscá-lo e lhe deram a estabilidade e o carinho que ele não tinha na casa da família. Ele então comparou isso com a situação atual, e não sentiu remorso por tirar tantas vidas e decidiu se aceitar como era, sem pesos, e continuou a esmagar os monstros em seu caminho e aumentar suas estatísticas. Depois disso, ele chegou a algum lugar dentro das ruínas e sentiu que a atmosfera estava um pouco diferente ao seu redor. E quando ele entrou em uma das runas, ele encontrou 2 cadáveres de mãos dadas e percebeu que eles tinham chegado até ali, e decidiram aceitar a morte sem resistência. Então ele encontrou um monte de joias na bagagem deles. Então ele decidiu pegá-las caso precisasse delas quando chegasse à superfície, e quando ele entrou em outra sala, ele notou que o cristal da porta consumia uma grande quantidade de sua mana para abri-la, e encontrou um corpo no centro da sala com um envelope, e Tuka descobriu que podia ler a língua deste mundo, e descobriu que o corpo pertencia a uma pessoa chamada Englin, que era um ex-campeão das trevas, e então ele se lembrou que Tomohiro recebeu esse poder no medidor de poder,
Ele continuou a ler a mensagem e percebeu que Vicious o havia enviado para as ruínas por necessidade. E antes de morrer, ele queria confiar à pessoa que encontrasse seu corpo algo que ele pudesse ter em mãos. Tuca ficou irritado com as ações de Vicious e passou a acreditar que ela era mais maligna do que o demônio que ela queria que eles derrotassem, e admitiu que não era diferente dela, e que buscava vingança e não se importava em salvar o mundo. Então ele ficou surpreso que Anglin conseguiu encontrar o livro completo das artes proibidas e descobriu que ele continha receitas de remédios e ferramentas mágicas que poderiam beneficiá-lo mais tarde. Então ele decidiu guardá-lo. Então ele encontrou um pergaminho sobre magia proibida, mas ele não conseguia lê-lo e pensou que se pudesse decifrá-lo e usá-lo, poderia ter sucesso em superar Vicious. E quando ele continuou lendo o livro, ele encontrou um aviso de uma entidade conhecida como o Devorador de Almas e ficou chocado ao saber que ele era a causa da morte de todos os cadáveres no local. Tuca continuou seu caminho dentro do local cautelosamente até encontrar uma grande porta com uma fechadura azul. Ele esperava que a porta o levasse ao telhado para que pudesse escapar antes que o Devorador de Almas o encontrasse, mas logo encontrou uma estátua em forma de rosto humano com uma joia branca no centro de sua testa. Quando ele tentou usar uma de suas habilidades, um laser saiu da estátua e atacou diretamente sua mão. Tuca amarrou a mão com um pano para estancar o sangramento e pensou em uma solução para pegar a joia sem se machucar depois de perceber que esse rosto era o Devorador de Almas. Então ele ficou surpreso quando o Devorador de Almas saiu de trás das paredes sozinho e começou a se aproximar dele. Ele percebeu que essa seria sua última luta antes de conseguir chegar à superfície e decidiu correr para salvar sua vida. Enquanto isso, uma garota misteriosa estava fora das ruínas depois de chegar lá por acidente e decidiu esperar alguém perto do portão. Do outro lado, Tuca encontra o Devorador de Almas vomitando um líquido contendo os cadáveres de monstros antigos. Ele percebe que eles foram enviados para as ruínas para se livrar deles e deliberadamente os traz para ele para mostrar como eles morreram e testar sua reação. Sem aviso, o Devorador de Almas soltou um grito alto que ele não conseguia suportar. Ele decidiu ir para a ofensiva e imobilizar os cadáveres, mas hesitou em usar veneno neles, mesmo que já estivessem mortos, e sentiu uma tremenda pressão devido ao cerco do Devorador de Almas. Depois que ele se recusou a usar sua habilidade nos cadáveres e continuou a recuar, ele descobriu que o Devorador de Espíritos gostava de torturá-lo psicologicamente e continuou a invocar mais e mais cadáveres até que ele foi encurralado, chorando de medo e implorando para que alguém o salvasse dessa situação. Mas logo ele percebe que está perto do rosto do Devorador de Almas e decide imobilizá-lo para impedi-lo de controlar os corpos por algum tempo. O Devorador de Almas fica chocado quando Tuca diz a ele que tudo o que ele fez até agora foi um ato para forçá-lo a garantir a vitória e subestimá-lo até que ele atinja o estágio de excesso de confiança e consiga eliminar seu último oponente nas ruínas, e percebe que a razão de sua sobrevivência é sua decisão de retornar à sua verdadeira personalidade e parar de interpretar o papel do Tuca gentil e amigável, e continua torturando o Devorador de Almas até que ele desapareça completamente. Nesse momento, os fantasmas dos heróis mortos aparecem na frente dele e o parabenizam por seu sucesso em sair das ruínas vivo, então England se aproxima dele e pede para ele se livrar de Vicious para todos eles. Então Tuca pega a joia do Devorador de Almas, pretendendo esmagar Vicious ao vê-la, e quando ele a coloca na porta, ele finalmente vê a luz do sol e retorna à superfície da Terra. Enquanto isso, os outros estavam na floresta matando monstros para ganhar pontos de experiência, e enquanto todos estavam aproveitando seu tempo de derramamento de sangue, Wade estava tremendo de medo e não conseguia se livrar de um único monstro. Asajj se aproximou dela e disse para ela não se afastar enquanto lutava ou ela morreria. Então acrescentou que com o tempo, a classe dele se dividiria em diferentes grupos e esquadrões devido ao sistema de classificação e que ela pretendia incluí-la em seu grupo, e começou a encorajá-la a ser forte para derrotar o Rei Demônio e ganhar alto status quando voltassem ao mundo real. Ela então ordenou que seus seguidores trouxessem um monstro moribundo e disse para ela acabar com ele ou ela seria descartada como a deusa havia feito com Tuca. Coeto pegou sua espada e correu para esfaquear o monstro e tirar sua vida. Asajj então anunciou que ela estava se juntando ao seu grupo, enquanto Kobat se lembrava de como Tuca havia sido gentil e pacífico no passado, e continuou a chorar. Do outro lado, Ayaka recuperou a consciência e se lembrou do que aconteceu no templo quando Tuca foi banido. Então, ela decidiu se encontrar com Vicious, que fingiu estar triste por ter que banir Tuca com base nos rituais do reino alienígena que haviam sido estabelecidos ao longo dos anos. Ayaka ficou surpresa ao saber que o ritual ainda estava em vigor, pois todos os seus colegas de classe foram para a floresta para ver se tinham coragem de enfrentar monstros e muitos deles foram eliminados sem hesitação. Ayaka ficou furiosa e disse a Vicious que não gostava da maneira como ela estava lidando com a seleção de heróis. Vicious disse a ela que podia tolerar uma pequena diferença de opinião, mas que ela era encarregada de seguir a política do reino. Ayaka sugeriu que ela fizesse o possível para compensar os alunos que não passaram no teste em troca de um perdão. Vicious concordou com sua sugestão e ofereceu apertar a mão dela e pediu desculpas por tê-la socado antes. Depois que Ayaka saiu, ela se maravilhou com a frieza de suas mãos. Enquanto isso, a garota misteriosa estava correndo pela floresta escura para escapar dos guardas sagrados que a perseguiam. Dione sugeriu que eles a levassem de volta e parassem de persegui-la, mas Ashura insistiu em se divertir um pouco alcançando-a. Zaris disse a eles que deveriam ter certeza de lhe dar uma lição por tentar escapar, enquanto do outro lado, Tuca estava verificando suas estatísticas depois de sair das ruínas, e descobriu que seus pontos de mana haviam se tornado excepcionais e que ele podia controlar suas habilidades melhor depois de atualizá-las. Ele decidiu procurar um monstro próximo para experimentar seus novos truques e seguiu para a floresta escura para procurar uma espada. Mas ele notou um barulho próximo na grama, e percebeu que era um grupo de pequenos slimes, e notou que todos estavam se reunindo em torno de um slime e o assediando.
assediando. Ele decidiu ajudar o pequeno slime e experimentar suas novas habilidades, e aprendeu como cancelar o efeito de suas habilidades no oponente como se estivesse em um videogame. Então ele ordenou que o grupo de slimes fosse embora, e o pequeno slime permaneceu sozinho na frente deles porque ele não cancelou o efeito de paralisia nele. Ele então disse a ele que não tinha intenção de se livrar dele e o deixaria ir em paz, mas antes disso, ele queria se desculpar por sua demora em ajudá-lo e então o libertou antes de continuar seu caminho. Mas o slime decidiu segui-lo, e quando Tuca notou isso, ele percebeu que ele queria ficar com ele, sendo um pária do resto. Enquanto isso, a garota misteriosa chamada Sarah consegue se afastar dos guardiões sagrados a uma distância segura, sabendo muito bem que eles estão esperando sua força falhar para pegá-la. Enquanto Tuca decide usar o slime para ver o que está acontecendo atrás dele, enquanto ele está ocupado lendo o livro de artes proibidas. Tuca então diz ao slime que ele está em uma jornada por vingança, e lhe dá a escolha de acompanhá-lo ou ir em paz, mas o slime escolhe ficar com ele. Então Tuca diz a ele que ele terá que engolir seu orgulho até conseguir sua vingança, e decide dar a ele o nome de Pig Maru. Sarah, por outro lado, continuou a correr até notar que os guardas estavam deliberadamente diminuindo a distância entre eles. Então ela decidiu usar a força para detê-los, sacando sua espada e invocando seus poderes para assumir a forma de um manto espiritual. Percebendo a presença de Tuca por perto, os vermes decidiram roubá-lo no caminho, e Megatron estava ansioso para acabar com ele, pois queria experimentar sua lâmina em um corpo humano. Tuca está aterrorizado ao enfrentar 4 pessoas de uma vez, e de sua expressão facial patética parece que ele molhou as calças. Mas quando ele percebe que eles estão atrás de uma garota e seu passatempo favorito é torturar mulheres e tirar suas vidas, ele tenta passar por eles e escapar. Mas Maggots logo percebe isso e desmaia de medo e implora para que ele o deixe ir em paz. Mas Maggots insistiu em testar o poder de sua lâmina para despedaçar seu corpo. E quando ele correu para atacá-lo, Tuca o surpreendeu imobilizando-o usando sua habilidade. E então Tuca percebeu que suas habilidades também são eficazes em humanos. Então ele disse aos outros que eles não eram tão assustadores quanto os monstros das ruínas, e os descreveu como um grupo de escória. Ele então decidiu matá-los sem piedade, especialmente porque eles queriam se livrar dele primeiro. Ele então usou sua habilidade de veneno neles todos de uma vez. Depois de eliminá-los e coletar seus recursos, Sarah sentiu sua presença desaparecer de repente, e pensou que eles poderiam estar planejando algo, e permaneceu alerta quando sentiu a presença de outra pessoa a uma distância dele. Embora ele não seja forte o suficiente, mas sua presença está preocupando a atmosfera ao seu redor. Pig Maru aparece do nada, e enquanto ela concentra sua atenção nele para atacá-lo, Tuca aparece por trás e a imobiliza. Então diz a ela que sentiu sua intenção de atacá-lo, mas estava curioso para saber como era sua agressão. Então, ele decidiu mantê-la temporariamente paralisada para que pudessem conversar. Quando ela perguntou qual era seu objetivo, ele disse que estava perdido e não sabia exatamente onde estava, e esperava que ela pudesse ajudá-lo a sair dali. Ele então decidiu cancelar parte de sua habilidade para que ela pudesse falar normalmente, e pediu desculpas por não confiar nela, pois ele havia passado por muito para chegar a esse ponto. Sarah ficou curiosa para perguntar a ele sobre os guardiões sagrados, e ele disse a ela que os tirou do caminho, e ela ficou impressionada com a forma como ele conseguiu tirar os 4 guardas sozinho, enquanto Tuca descobriu que ela tinha a capacidade de detectar mentiras. Sarah então diz a ele que está pronta para responder a todas as suas perguntas, pois ele é seu salvador. Então ele começa a fazer perguntas e percebe que está numa floresta ao sul do reino de Ula. Quando ele pergunta sobre o pergaminho mágico, ela diz que não sabe ler línguas antigas, mas conhece alguém que pode ajudá-lo, uma feiticeira tabu que vive na terra dos monstros de olhos dourados. Então ela acrescentou que era um país complicado no centro do continente e que ele deveria ter cuidado ao ir para lá. Quando ele estava prestes a sair, ele sentiu por um momento que ela se parecia com sua tia em sua honestidade e orgulho, e disse que ela estaria livre de sua magia em minutos após sua partida. No caminho, ele percebe que Pig Maru está curioso sobre suas ações, e diz a ele que não gosta de tirar vidas, mas terá que fazê-lo de acordo com suas próprias regras, e pede para ele ficar de olho para que Sarah não o persiga depois que ela for libertada. Depois de um tempo, Tuca chegou à cidade de Mills e o porteiro ficou surpreso por ele não carregar armas. Então, ele disse a ela que veio em resposta ao chamado para conquistar as ruínas, e Tuca deliberadamente usou um capuz para esconder o rosto. Então, o guarda o deixou entrar enquanto Tuca se maravilhava com a inesperada frouxidão deles, pois ele entrou sem ser revistado. Depois disso, ele foi alugar um quarto na pousada e encontrou o estalajadeiro lhe dando um olhar desconfortável. Ele adivinhou que era por causa de sua condição precária. Então ele disse a ele que suas roupas estavam sujas de sua longa jornada, e quando o estalajadeiro viu que ele tinha dinheiro, ele começou a tratá-lo com respeito e hospitalidade. E quando ele perguntou seu nome, Tuca deliberadamente deu a ele um pseudônimo. À noite, Tuca subiu em seu novo quarto, e a cidade de Mills parecia um lugar tranquilo, onde ele não via nenhum comportamento suspeito das pessoas. E enquanto vagava, ele decidiu procurar uma loja que vendesse ferramentas mágicas, mas ele encontrou uma guilda de aventureiros em seu caminho. Ele então foi jantar em uma taverna e pareceu gostar de sua refeição. Ele notou que as pessoas geralmente falavam em voz alta, o que facilitaria para ele ouvir sempre que quisesse. E ele conseguiu reunir muitas informações do grupo de bêbados sentados na mesa ao lado sobre as tropas no país do continente. Quando ele voltou para a pousada, ele decidiu que tinha que encontrar a feiticeira tabu escondida na Terra dos Monstros e então trabalhar em uma solução para aprimorar Pigil. Ele percebeu que poderia criar uma solução usando um osso esmagado do rei esqueleto que reside nas ruínas da cidade e se lembrou do que os bêbados haviam dito na taverna sobre as ruínas e o desejo do Clube Marcos de conquistá-la. No dia seguinte, Tuca foi ao clube e viu Marcus Hackley, que designou todos os mercenários para explorar o novo andar que ele encontrou nas ruínas e recompensará
ajudar aqueles que encontrarem a taça do olho do dragão adormecido com 300 moedas de ouro, bem como recompensa por qualquer tesouro que encontrarem ao longo do caminho. Toca decide usar essa missão para encontrar os ossos do Rei dos Templos. E quando é hora de registrar os aventureiros, alguém está assediando uma garota encapuzada, enquanto o resto do grupo a reconhece pela voz como Sara, que tem uma grande recompensa por sua cabeça e é conhecida como a líder dos Cavaleiros dos Deuses. Monte continua a flertar com ela quando suspeita que ela se parece com Sara, e diz a ela que a conheceu em um jantar e ela era muito bonita, embora ela o tratasse com desdém, ao que ela diz com raiva que não se lembra de tê-lo conhecido antes. Ele ficou furioso e disse que ela ainda o tratava da mesma forma, o que o fez memorizar suas características faciais e disse a todos que ela era uma elfa de uma família nobre. E a notícia de sua fuga de sua terra natal se espalhou, e quando ele ousou remover seu capuz para provar a todos que ela era uma elfa através de suas orelhas, ele ficou surpreso que ela tinha orelhas humanas e que suas características faciais eram diferentes. Sara se apresenta sob um pseudônimo e finge ser uma pessoa diferente da que Monk está falando, e acaba sendo motivo de chacota na frente de todos depois da confusão que ele fez e decide sair com rancor dela. Depois disso, Tuca foi às compras antes da missão, e no caminho Sara se aproximou dele e perguntou por que ele estava no clube. Ele disse a ela que veio para a missão de reconhecimento e a avisou sobre Monk, pois ele havia desenvolvido um rancor contra ela. Ele notou que ela estava deliberadamente tentando evitar interagir com os outros. No entanto, ele não hesitou em pedir sua ajuda para que os comerciantes não o fraudassem ao comprar ferramentas e se ofereceu para pagar uma grande quantia em dinheiro, o que ela aceitou porque precisava de despesas de viagem e beneficiaria ambos. Os dois decidiram usar seus codinomes para se identificar e o Tuco nem ligou. Aí eles foram fazer compras de ferramentas e armas juntos e a Sara conseguiu ajudar ele a economizar uma grana e comprar equipamento mais barato do que o esperado, então ele pagou bem pela ajuda dela. Quando ela tava para ir embora, ela caiu nos braços dele exausta. O Toca percebeu que ela tinha inchaços debaixo dos olhos e disse que ela não dormia há vários dias e saiu rapidinho. Então ele resolveu ignorar e focar na missão dele. Depois disso, ele foi para as ruínas de Mills e foi surpreendido por um grupo de pessoas fugindo depois de ver o monstro touro. E quando ele apareceu na frente dele, ele conseguiu eliminar ele fácil. E quando eles voltaram com o líder deles, o Tuca se escondeu e eles ficaram surpresos quando viram o monstro touro morto e acharam que o mercenário que atacou ele conseguiu se livrar dele com uma única facada. Aí ele checou as estatísticas dele e percebeu que não estava ganhando muitos pontos de experiência nas ruínas. Então ele decidiu se mover de leve para não chamar atenção. Ele ouviu o Monk e os seguidores dele incitando eles a se livrarem da Sara em vingança por humilhar ele na frente de todo mundo e jurou dar ela de comida pros monstros depois que ela morresse. O Toca decidiu confrontar eles direto e quando eles viram que ele era só um moleque no caminho deles, eles decidiram se livrar dele. Ele tentou fingir que estava com medo para fazer eles se sentirem melhor até que ele conseguiu paralisar eles. E aí ele se sentiu mal porque o comportamento dele lembrou os pais dele. Aí ele decidiu se livrar deles sem perder tempo ou sentir remorso e continuou o caminho dele pro novo andar nas ruínas. Mas ele sentiu que precisava descansar um pouco antes de entrar no novo andar. Então ele tirou um cochilo em um dos quartos com o Pigmaru guardando ele. Depois que ele acordou e continuou o caminho dele, ele encontrou um grupo de aventureiros reunidos de forma suspeita. Quando ele se aproximou deles, eles disseram que tinham notado que monstros estavam morrendo de formas estranhas em lugares aleatórios, não importa o quão poderosos eles fossem, e eles não conseguiam identificar o culpado. A líder do grupo Tigre da Espada, Lily, decidiu retirar o grupo da missão de exploração pela segurança deles e se ofereceu para acompanhar eles até a superfície, mas ele insistiu em continuar o caminho dele. Então eles pediram para ele informar o resto dos aventureiros. O Toca continuou o caminho dele pelas ruínas depois de esconder deliberadamente o fato de que ele era quem estava matando os monstros. Percebendo que espalhar a notícia das mortes suspeitas dos monstros funcionaria a favor dele para reduzir o número de aventureiros nas ruínas. Depois disso, o Tuca chegou na sala que tinha a taça do olho do dragão, e quando ele se aproximou, ele encontrou o que parecia uma estátua de um dragão enorme, mas ele adivinhou que a coisa podia se mover. Então, ele usou a habilidade de paralisia por precaução. E aí ele confirmou a suposição dele e se livrou dela sem esforço. Aí ele pegou a taça e ficou surpreso quando a Sara entrou na sala e disse que achou que seria a primeira a chegar depois que os outros se retiraram. Ele se ofereceu para pegar a taça se ela precisasse e se perguntou que ele não se importava em dar a taça de graça, e ela se recusou a pegá-la de graça. Antes que ele saísse da sala, ele disse que o objetivo dele era eliminar um monstro em um lugar secreto nas ruínas e aconselhou ela a descansar um pouco antes de desmaiar. Mas ela se ofereceu para acompanhar ele lá embaixo para proteger ele em troca do Graal. O Toca percebeu que ela era teimosa e não ia deixar ele ir embora sem dar algo em troca. Então ele concordou em levar ela com ele com a condição de que ela não perguntasse nenhum detalhe pessoal e que levaria um dia inteiro para voltar à superfície e que ele não se importaria se ela quisesse voltar sozinha antes disso. Ele ficou curioso sobre o que ela sabia sobre monstros e ela disse que monstros de olhos dourados são a presa perfeita para heróis de outro mundo subirem de nível e eles não ganham nenhum ponto por matar outras criaturas. O Toca então percebeu porque ele não ganhou nada por eliminar os guardiões sagrados. Ela então disse que monstros de olhos dourados são originalmente influenciados pela energia do rei demônio relacionada à essência dele e alguns deles conseguem formar relacionamentos positivos com humanos. O Toca ligou os pontos e concluiu que a cor dourada é considerada um mau presságio nesse mundo e para ele simboliza o tudo, o garoto de ouro metido da turma dele. Enquanto eles continuam o caminho, a Sara sente outro monstro perto deles e percebe que ela quer dizer o Pigmaru. Então ele diz que eles são parceiros e não uma ameaça para eles. O Toca decide que eles deviam descansar um pouco e diz para ela relaxar. Aí ele lança um feitiço de sono nela para ajudar ela a dormir profundamente e ela volta à forma original dela. Enquanto isso, alguns cavaleiros estão investigando a morte dos
dos guardiões sagrados sem vestígios de uma batalha sangrenta. E o Sivir, o humano mais forte de todos, percebe que isso é obra da Sarah e fica animado para ver mais do poder dela no futuro. Depois de um tempo, a Sarah acordou e encontrou o Tuca dormindo perto e acordou quando o Pigyaru se moveu em direção a ela. Aí eles continuaram o caminho em busca do monstro até que chegaram em uma certa sala, e então ouviram um som se aproximando deles com força. Então eles recuaram e logo a parede quebrou, e um monstro enorme apareceu através dela, e eles perceberam ao vê-lo que era o Rei dos Templos. A Sarah então disse que eles deviam destruir a parte prateada no centro do peito dele para conseguir derrotá-lo. Mas eles deviam fazer um plano para alcançar essa parte, já que o Rei dos Templos é tão forte que os Tigres da Espada podem não ter chance contra ele. O Tuca percebe o olhar constante do Rei Esqueleto para Sarah e percebe que ele a considera o verdadeiro perigo. A Sarah decide usar o poder dela e parte para a ofensiva, pedindo para ele manter o que ele está prestes a ver em segredo e pedindo desculpas por talvez não conseguir protegê-lo, já que o monstro superou as expectativas dela. Antes que o monstro pudesse atacá-los, Sarah ficou surpresa que ele conseguiu imobilizá-lo sem tocá-lo. Então usou seu poder de veneno e o finalizou em segundos. Depois de morrer, ele conseguiu o que queria dos ossos, e disse a Sarah que estava pronto para responder a qualquer pergunta depois de vir à superfície. Ao sair, ele notou Pigyaru se movendo em uma certa direção e percebeu que havia algo lá. Quando ele se aproximou, ele notou algo embrulhado em um pano. Então ele o descobriu e era um ovo grande. Então ele decidiu levá-lo para casa de acordo com os desejos de Pemaru. Enquanto isso, o resto dos alunos estava sofrendo nas ruínas depois que os Cavaleiros Esqueleto apareceram e os atacaram impiedosamente. Ayaka estava cética de que seria capaz de derrotá-los com sua arma atual e decidiu ganhar tempo para os outros escaparem. No entanto, Shogo e Takudo conseguiram acabar com eles facilmente com seus superpoderes, e Takudo se gabou de ter atingido o nível 24 depois de derrotar os cavaleiros, pensando que havia atingido seu nível mais forte até então. Do outro lado, Saras entregou a taça do Olho do Dragão ao Marcus Club em meio ao espanto de todos. Depois, ela saiu do clube e se encontrou com Tuca e disse a ele que eles fariam uma cerimônia para ela amanhã para lhe dar sua recompensa. Ele pediu para ela conversar em particular por um tempo e eles concordaram em se encontrar em seu quarto à noite. À noite, Tuca estava trabalhando em uma solução para aprimorar o slime usando os ossos do Rei Esqueleto quando Sarah apareceu a tempo e se perguntou por que ele queria contratá-la como sua guarda-costas para que ela pudesse ganhar mais dinheiro, mesmo que ela tivesse muito graças ao bônus do Marcus Club. Ele disse a ela que seu principal objetivo agora era encontrar uma feiticeira tabu na Terra dos Monstros de Olhos Dourados e queria que ela fosse com ele. Ela disse a ele que pretendia viajar para o Ducado de Onado e considerou a missão adequada para ela porque a Terra está na mesma direção do Ducado, mas quando ela se sentiu relutante em aceitar seu pedido, ele lhe deu tempo para pensar e então disse a ela que sabia sua verdadeira identidade depois que ela dormiu nas ruínas de Mills por causa de sua habilidade e garantiu a ela que não tinha intenção de traí-la e precisava de suas habilidades de luta durante sua jornada. Ela diz a ele que usa o poder dos espíritos para esconder sua identidade e, em troca, ela tem que abrir mão de seu desejo de dormir e que a razão pela qual os guardiões sagrados a estão perseguindo é porque eles de repente veem sua verdadeira forma, tornando difícil para ela viajar. Toka decide retribuir a confiança dela, contando seu nome verdadeiro e pedindo para ela guardar segredo, pensando que assim ele conseguiria ligar o destino dela ao dele, sabendo muitos segredos um do outro. Depois que ela concordou em ser sua guarda-costas e disse seu nome verdadeiro, ele deu a ela uma joia como pagamento. Mas ela ficou surpresa ao ver a joia e disse que era uma joia de dragão azul, que é rara de encontrar em dragões lendários, valendo mais que o olho de dragão. Ela então hesitou em pegar um item tão valioso como pagamento pelo seu trabalho, e disse que joias não deveriam ser dadas tão facilmente, mas ele insistiu em dar a ela, e disse que ela poderia jogá-la fora se não quisesse. Ela hesitou antes de dizer que era considerada uma fugitiva e que havia muito que ele não sabia sobre o passado dela. Ele disse que não estava tentando se intrometer e que só queria que ela estivesse no seu melhor como sua guardiã. Ela percebeu que ele era uma pessoa carinhosa e confiável. No dia seguinte, eles tomaram café da manhã em um bar e as pessoas começaram a falar deles como amantes e fofocar. Toka disse a Sarah para deixá-los falar o que quisessem, então perguntou o que ela sabia sobre a magia proibida. Ela disse que, de acordo com a deusa Vishus, era um feitiço antigo que havia sido banido por sua ordem e ele deduziu que a deusa o havia banido deliberadamente. Então Sarah foi receber seu prêmio do Clube Marcus e eles concordaram em se encontrar ao meio-dia. Então Tuca foi para a floresta para experimentar a solução em Pigyaru. Depois Marcus Hackley fez seu discurso na cerimônia e disse a todos que havia trazido um mágico especializado em dissipar ilusões para ter certeza de que o troféu que Sarah trouxe para o clube era real. Enquanto isso, Ayaka encontrou Vitios depois da batalha com os Cavaleiros Esqueleto. Ayaka perguntou ansiosamente sobre sua colega de equipe Sakura, que perdeu a mão durante a batalha, e Vitios garantiu que a curaria facilmente, e disse que seus feitiços de cura só eram usados em heróis de alto escalão. Perguntou se ela planejava se juntar ao grupo de Takudo. Ela disse que não achava que conseguiria se dar bem com ele em seu estado atual, mas ficou surpresa quando Vicious a chamou de egoísta e disse que seu egoísmo era a razão pela qual a classe B não se dava bem. Ayaka percebeu que ela estava fingindo tristeza e pena para atraí-la, mas ela insistiu em recusar-se a se juntar a Takudo. Ela disse que isso significava que ela estava virando as costas para um mundo em busca de redenção e decidiu dar a ela a responsabilidade de cuidar e treinar os alunos que não passaram no teste.
Ayaka ficou surpresa que ela tocou no assunto novamente, pensando que eles já haviam concordado em tudo. Ela disse que havia recebido uma ordem real alguns dias atrás para se livrar de todos os heróis que não podiam lutar, e Ayaka percebeu que havia se tornado uma forma de pressioná-la. Por outro lado, Tuka esperou por Sarah por tanto tempo que começou a suspeitar que algo havia acontecido com ela ou que ela o havia abandonado de repente, e decidiu ir descobrir por si mesmo. No caminho, ele ouviu um grupo de pessoas falando sobre sua fuga para as florestas escuras e ficou surpreso ao ver os Cavaleiros do Dragão Negro voando acima dele. Enquanto isso, Sarah estava fugindo em alta velocidade para as florestas escuras depois de ser descoberta. Quando ela percebeu que os Cavaleiros do Dragão Negro estavam se aproximando, ela decidiu confrontá-los e usar seu poder para se livrar deles. Mas ela teve dificuldade em usar todo o seu poder devido à capacidade de dissipar ilusões. Então ela se perguntou por que havia um dragão atrás dela sem um cavaleiro, e percebeu que era apenas uma isca. Ela correu para confirmar sua suposição e encontrou Jizun esperando por ela. Ele jurou que ela morreria antes de ele sair da floresta e continuou atacando-a até que ela tropeçou e perdeu sua espada. Gizen viu isso como a oportunidade perfeita para se divertir com ela antes de se livrar dela. E enquanto ela desejava poder usar todo o seu poder, Tuka apareceu do nada e imobilizou Gizun sem perceber, então usou sua habilidade de veneno não letal para mantê-lo no lugar enquanto ele sofria em silêncio. Sarah vai até ele e diz que ele pode estar se colocando em perigo ao ficar com ela, pois ela será caçada pelos Cavaleiros do Dragão Negro e quer devolver o que ele pagou e cancelar o acordo deles. Então ele lhe dá uma bolsa contendo todas as joias do Dragão Azul e diz que ainda quer que ela vá com ele. Sarah fica surpresa quando Tuka pede para ela tirar a roupa e descobre que ele trouxe outro disfarce e sugere que ela tente convencer uma feiticeira tabu a aceitá-la quando a encontrarem. Sarah fica curiosa para saber por que ele faria tanto por ela. Ele respondeu que ela o lembrava de alguém, embora não se parecessem, mas tinham a mesma aura e se ele a abandonasse, sentiria como se tivesse abandonado sua tia. Descobrindo que derrubar o Dragão Negro e seu cavaleiro não era suficiente para aumentar seu nível, ele decide interrogar Gizun em troca de seu perdão. Ele disse que não se safaria de se opor aos Cavaleiros do Dragão Negro. E quando Sarah perguntou quem ele queria matar, sua cabeça foi esmagada com uma lança antes que ele pudesse dizer uma palavra. Então eles foram surpreendidos pela chegada do cavaleiro mais poderoso da história da humanidade, Sivé. E Tuka sentiu a aura aterrorizante ao vê-lo. Quando Sidô pousou na frente deles com os 5 cavaleiros, Sarah notou que um cavaleiro estava faltando. Enquanto isso, um velho chamado Ortua acordou aterrorizado depois de ter um pesadelo com Sarah e se lembrou que a havia deixado escapar antes para que Sivir não a pegasse e implorou para que ela desaparecesse deste mundo em troca de qualquer coisa. Sarah sentiu o chamado de Orto antes de morrer, enquanto Sivê e seus seguidores debatiam o que fazer com ela, até que ele decidiu desafiá-la para um duelo e, se ela vencesse, ela seria autorizada a sair em paz para testar sua força total em uma luta real. Tuka, que estava congelado de medo e sentia como se alguém tivesse uma faca em seu pescoço, apesar da distância entre eles, pediu para conversar um pouco em particular. Quando Sida perguntou seu nome e percebeu que ele estava usando um pseudônimo, ele se interessou em saber a história por trás disso. Perguntou por que ele de repente se interessou por Tuka e respondeu que ele estava na frente dos 5 cavaleiros e não estava com medo, mas sim esperando uma abertura para atacá-los. E Tuka percebeu que a inteligência de Sivert não deve ser subestimada. Curioso para saber por que ele escolheu enfrentar Sarah quando havia muitos oponentes poderosos dignos de enfrentá-lo, como a deusa Vicious, ele disse que sua cidade natal de Bakest e o reino alienígena haviam formado laços estreitos um com o outro, fazendo-o se concentrar nos heróis que os haviam invocado de outro mundo e lhes dado a capacidade de atingir a força máxima em um curto período de tempo, o que o fez concentrar sua atenção nos heróis que ele havia invocado de outro mundo. Tuka percebe que ele tem muita confiança em si mesmo, e seu único desejo é enfrentar oponentes fortes. Então Sivot admite que perdeu o interesse em Sarah e só enviará sua cabeça para a princesa de Nia, e ela fica chocada quando ele diz que ela é a razão pela qual seu reino invadiu seu país. Enquanto Sidô estava tagarelando, Tuka teve uma ideia para ajudá-lo a sair dessa situação. Ele se ofereceu para lutar contra Sivô em um duelo, dizendo que era um herói de outro mundo abençoado pela deusa e dizendo seu nome verdadeiro. Sivet ficou chocado com sua súbita honestidade e Sarah ficou surpresa com o fato de ele ser um herói de outro mundo. Mas Sivet percebeu que ele era sincero no que dizia e o avisou para não tentar mentir porque ele tem a capacidade de reconhecer uma mentira. Quando ele perguntou por que ele andava sozinho, ele respondeu que sua situação era diferente do resto de seus colegas. Então ele preferiu ser independente deles por ordem da deusa Vicious, pois ele está em outro nível inteiramente e ele não mencionou o ponto de que ele é o mais baixo entre eles. Disse que se maravilhou que ele era especial o suficiente para atrair a atenção da deusa, e quando ele questionou seu pedido, Tuka disse que queria que ele os poupasse por enquanto até que ele se tornasse mais forte do que era e viesse duelar com ele e acabar com ele. Disse que ficou animado quando Tuka jurou sua morte e perguntou como ele conseguiria a força para derrotá-lo. Tuka responde que pretende ir para a terra dos monstros de olhos dourados para ficar mais forte e então retornar a Vicious e se vingar da deusa. Sivot concordou com sua proposta e ficou curioso para ver o quão forte Tuka se tornaria durante sua jornada. E eles concordaram em se encontrar novamente depois de um tempo e resolveram um assunto entre eles em uma luta até a morte. E Sivot o permitiu sair, mas Tuka recusou quando soube que ele pretendia se livrar de Sarah agora e disse que precisava da força dela para chegar à terra dos monstros. Sivet ficou impressionado que ele queria que Sarah o acompanhasse sem o consentimento de Vicious, e seus seguidores ficaram surpresos com sua decisão de perdoar Sarah também, desde que ele se livrasse dela depois de terminar com Tuka
Tuca e ordenou que ninguém os prejudicasse durante sua jornada. Então eles partiram em silêncio, enquanto Tuca se sentia vitorioso por seu sucesso em convencer Sivé a deixá-los em paz. Sivid ficou chocado quando ele e seus seguidores foram paralisados pelo astuto Tuca e disse que não pretendia atrasar a luta por tanto tempo. Sivete estava tentando se mover desesperadamente, enquanto Tuca decidiu resolver o assunto rapidamente e lançou um feitiço de veneno mortal neles. Foi então que Tuca percebeu por que Sivet era chamado de o mais forte da história da humanidade, pois esta era a segunda vez que ele via seu oponente se forçar a se mover enquanto estava paralisado, e ele pensou que não deveria relaxar sua defesa até ter certeza de que ele estava morto. Então ele viu uma luz emanando dos corpos dos cavaleiros e percebeu que era um sinal de forças próximas. Apesar de ver um grande número de cavaleiros voando sobre eles, ele decidiu ficar até ter certeza de que os 5 cavaleiros estavam mortos, e Sara decidiu ficar com ele em troca das joias do dragão azul. Disse que tentou se dirigir aos cavaleiros, ordenando que se livrassem deles de longe sem se aproximar. Então, Tuca fundiu seu corpo com Pigmaru após o reforço, e fez seus braços alcançarem os cavaleiros diretamente e disparou um feitiço de paralisia através dele, forçando-os a cair. Tuca se viu desbloqueando novas habilidades e foi capaz de experimentá-las nos corpos mortos à sua frente sem piedade, pois eram apenas um bando de escória como ele, e continuou a torturá-los até a morte, fazendo seu nível disparar. No entanto, Sivô ainda estava vivo devido à sua força extraordinária e disse a ele, antes de morrer, que havia desistido de ser um herói e se tornado um mero vingador. À noite, ele agradeceu a Sara por ter escolhido ficar com ele em vez de fugir. Então lembrou que os dragões que os 5 cavaleiros montavam eram diferentes em tamanho de outros dragões, e Sara ficou surpresa quando ele mencionou que já havia derrotado o conquistador de heróis sem saber sua identidade. No dia seguinte, Ayaka ficou surpresa que depois de todo esse tempo, ela ainda não havia conseguido despertar nenhuma de suas habilidades únicas. Uma garota chamada Niantin se aproximou do grupo de heróis e disse que os acompanharia em nome da deusa Vicious. Shogo começou a intimidá-la e expressou seu descontentamento por uma garota fraca como ela lhes dar ordens. Mas ele rapidamente caiu no chão depois de receber um golpe dela e todos ficaram surpresos com o quão forte e rápida ela se movia. Então ela disse aos outros que eles voltariam para a capital real para iniciar a próxima fase dos testes. Depois disso, Tuca contou sua história a Sara e disse que pretendia usar tudo o que havia conquistado para alcançar sua vingança e esmagar qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Ele não se sentia mais orgulhoso de si mesmo e Sara concordou em emprestar sua força para que ele pudesse alcançar sua vingança. Ele a avisou que sua jornada de vingança seria desprovida de honra, justiça e dos valores que ela prezava. Ela disse que queria retribuir, pois ele arriscou sua vida várias vezes sem pensar em nada por ela, e ele jurou internamente retribuir seu apoio. Alguns dias depois, os guardas foram verificar as ruínas de descarte e ficaram surpresos ao não encontrar nenhum sinal dos monstros lá dentro e ficaram chocados com a ideia de que um dos exilados poderia ter saído vivo das ruínas. Mas um deles negou, pois é impossível para qualquer um que seja exilado nas ruínas de descarte sobreviver. Do outro lado, Tuca foi às compras e notou uma máscara preta distinta. O comerciante disse que se chamava Senhor das Moscas e contou a história de seu dono original, que conseguiu transformar uma ilha de monstros em sua própria fortaleza e derrotou todos os inimigos que tentaram invadi-la, o que o levou a se tornar um Lorde Demônio que foi rejeitado pela própria fonte do mal. E embora seu exército tenha sido eventualmente aniquilado, eles ainda são famosos pelo que fizeram. Tuca comprou a máscara e decidiu que o papel de herói não lhe convinha mais e ele preferia o papel de demônio. Ele então usou a máscara como um símbolo e jurou se vingar de Vicious um dia e esmagá-la sob seus pés. No reino de Magnar, a notícia da morte dos 5 cavaleiros chegou ao castelo do Protetor Branco, e os membros do conselho não conseguiam acreditar, até que Jin disse que havia verificado os corpos ele mesmo, e Vicious disse que eles estavam perseguindo Sara, e Jin acrescentou que encontrou pedaços de suas roupas rasgadas e misturadas com sangue. Alma adivinhou que ela poderia estar morta agora, enquanto Vicious estava devastada pela morte dos 5 cavaleiros, pois eles eram sua esperança de derrotar o grande rei demônio, e decidiu que era hora de os heróis de outro mundo desempenharem um papel mais importante em favor da Santa Aliança. O rei Falcon Dotsine expressou sua admiração por todas as nações sempre confiarem em Alon quando um grande mal surge, e então questionou a verdade da lenda do Conquistador dos Deuses, o que deixou Vicious um pouco chateada antes que Dinos se mudasse de assunto, e se perguntasse se a morte dos 5 cavaleiros foi obra de Sara. E então recebeu a notícia de que alguém no reino de Ola estava alegando ser responsável pela morte dos 5 cavaleiros. No dia seguinte, Tuca e Sara se disfarçaram e continuaram sua jornada em direção à Terra dos Monstros. No caminho, eles notaram o castelo para esportes sangrentos em Olza, e Saras disse que era uma arena onde escravos e mercenários lutavam até a morte sob a direção do Duque e da guilda de mercenários com o propósito de avaliá-los. Depois disso, eles foram para a pousada para reservar um quarto, e Sara sugeriu que ele reservasse um quarto para os dois a fim de reduzir as despesas de viagem. Ele a lembrou que isso significava que um homem e uma mulher ficariam juntos em um quarto, e ela corou e disse que não se importava. Então eles foram jantar na taverna e ouviram alguns clientes falando sobre a morte dos 5 cavaleiros e atribuíram sua morte a Sara, e que ela morreu lutando contra eles, e que eles foram eliminados pelo grupo Ashen, que alegou ter vencido 5 cavaleiros em todos os lugares. Sara sussurrou pra Tuca que ela também tinha ouvido alguns rumores sobre Ashen e que eles adoravam um deus das maldições. Logo 4 pessoas com rostos escondidos e usando uniformes entraram na taverna e se apresentaram como guardas de Ashen e ordenaram que uma mesa fosse liberada para eles. Tuca sentiu que eles não pareciam uma ameaça para ninguém, apesar de sua arrogância, mas decidiu deixá-los cuidar dos 5 mosqueteiros para não chamar a atenção para si mesmo.
mesmo. Ele continuou a ouvir rumores dos clientes até que ouviu alguém falando sobre uma feiticeira tabu. Ele não hesitou em ir até eles e pediu para eles contarem mais sobre ela em troca de pagar seus pedidos na mesa. Eles o convidaram para sentar com eles e disseram que havia alguém que alegava ter conhecido a feiticeira na capital real e era conhecido como o lutador mais forte de Monroe. Quando ele perguntou como poderia encontrá-lo, eles o encontraram entrando no bar e sentando no balcão parecendo um guepardo semelhante ao King da série de jogos Tekken. E eles disseram que esta era a lutadora mais poderosa de Monroe e seu nome era Eve Speed. Eve sentou-se calmamente comendo seu jantar, até que encontrou Tuca se aproximando dela e convidando-a para jantar às suas custas e usando seu apelido para se apresentar. Quando ele perguntou sobre a feiticeira tabu, ela percebeu que ele havia ouvido os rumores sobre ela. Então ela disse que havia ido para a Terra dos Monstros, mas nunca a conheceu. Ele disse que estava curioso sobre ela e queria se tornar um cientista no futuro. Ela o avisou que a Terra dos Monstros não era um lugar onde se podia entrar e sair vivo. Ela apostou que ele não duraria 3 dias e o aconselhou antes de sair a apreciar sua vida como um jovem e não correr riscos. No caminho para o final, Sarah disse que Eve estava mentindo, e ele percebeu que ela fez isso de propósito depois que ela se revelou a ele. E quando eles chegaram, ele se lembrou que esqueceu de trazer comida para Pig e Maru. Então, ele decidiu usar o que lhe restava na bolsa de couro. E Sarah ficou surpresa que ele tinha a capacidade de comer como eles. E os 3 sentaram e comeram pão seco juntos. Então Tuca pensou que tinha que encontrar uma maneira de convencer Eve a lhe dizer o paradeiro da feiticeira proibida. Ele tentou adivinhar se ela tinha uma certa fraqueza, e pensou que tentaria atraí-la com dinheiro. Por outro lado, Eve conheceu uma garota chamada Elizabeth, e prometeu tirá-la de Ulsa, e pediu para ela aguentar um pouco. Enquanto isso, Tuca observou o treino de Sarah e percebeu por que Sylvia queria tanto enfrentá-la, pois ela era muito boa com uma espada. Então ele pediu para ela ensiná-la um truque que ele pudesse usar para lutar de perto. Sarah sentiu nostalgia, pois costumava treinar cavaleiros quando era líder deles. Ela pediu para ele atacá-la, e quando ele a atacou, ela amarrou as mãos dele nas costas e disse que ele poderia usar o movimento contra oponentes que ele não queria machucar. Então ela percebeu que estava muito perto dele e rapidamente recuou. Ele sugeriu que ela explicasse o movimento sem aplicá-lo se ela não quisesse ficar muito perto dele. Eles continuaram praticando juntos. Depois de um tempo, enquanto Sarah estava lavando as roupas deles, ela sentiu a vontade de cheirar as roupas dele e percebeu que gostava dele, e sentiu que uma parte dele estava se fundindo com ela. Ela ficou surpresa ao encontrá-lo parado atrás dela, depois de notar que as roupas dele haviam sumido. Ela temeu que ele pudesse tê-la visto cheirando as roupas dele, então ela disse que estava lavando as roupas deles juntos. Depois que ela dormiu, Tuca ficou lendo o livro de artes proibidas e ficou olhando para Sarah por um tempo porque ela parecia muito legal. Aí ele pensou que ela estava se esforçando para ser útil, reprimindo as emoções para fazer o trabalho bem feito e que ele deveria ser grato a ela. Mas ela acordou enquanto ele pensava, e quando ele disse que ainda não conseguia dormir, ela deu umas ervas para ele relaxar. Ele pensou em tentar misturar as ervas dela com o cubo de comida dele em uma xícara, mas depois de beber, eles descobriram que Sarah tinha usado as ervas erradas, pois ela tinha colocado as que o mantinham acordado e excitado. E ele continuou suando até decidir passar a noite toda lendo o livro dele. Embora ele tentasse se distrair lendo o livro, ele ainda não conseguia voltar ao normal e continuava olhando para Sarah como se quisesse devorá-la, até que ela perguntou se ele conseguia resistir às tentações ao redor dele. Ele vai até a janela e diz que prioriza a vingança acima de tudo agora, o que o faz se sentir limitado e incapaz de focar em outras coisas. Sarah fica atrás dele, ajoelha-se e jura fazer o que puder para libertá-lo de suas amarras e ajudá-lo a ter uma vida normal e pacífica. No dia seguinte, eles foram juntos coletar informações sobre Eve, e Sarah descobriu que ela era uma escrava antes de se tornar uma lutadora, e seu mestre a vendeu para os donos do castelo do esporte sangrento, e tudo o que ela faz é esmagar seus oponentes no ringue e ganhar dinheiro para seus mestres, e ela não perdeu uma luta por 3 anos. Quando ela disse que sua luta de amanhã seria a última luta de sua carreira, ele percebeu que ela havia arrecadado dinheiro suficiente para comprar sua liberdade, o que dificultaria a negociação com ela. Ela disse que havia arrecadado dinheiro suficiente para se libertar há 2 anos, mas agora estava trabalhando para libertar outra pessoa, e a maioria dos lutadores no esporte sangrento morria em suas últimas lutas. Ele se pergunta se isso é resultado de enfrentar oponentes fortes, mas Sarah suspeita que é mais do que isso. Como o duque que comanda o castelo interfere deliberadamente nas lutas para colocar os lutadores em desvantagem, Tuca decide usar a oportunidade a seu favor. Tuca pensou que o duque talvez quisesse se livrar de Eve como uma lutadora forte e famosa para passar o bastão para a próxima geração de guerreiros, e ele decidiu colocar seu plano em ação agora e não esperar pela luta de amanhã. À noite, ele foi encontrar Eve em um beco e perguntou honestamente se ela havia mentido sobre não saber onde estava a feiticeira. Ele adivinhou que ela talvez devesse algo a ela, e quando ela negou, ela ficou surpresa quando Sarah se juntou a eles e a chamou de mentirosa. Eve pensou que eles queriam lutar com ela e se perguntou qual era o objetivo deles. Tuca disse que queria salvá-la porque o duque faria questão de que ela fosse derrotada em sua última luta, e ele queria ajudá-la porque precisava das informações que ela tinha sobre a feiticeira tabu. Quando ele mencionou Elizabeth, ele disse que sabia que ela estava lutando por ela nos últimos 2 anos e sugeriu que ela a sequestrasse e fugisse antes da luta. Ela recusou, pois o duque e os mercenários os perseguiriam por todo o continente se ela não seguisse as regras e obtivesse o direito de comprar sua liberdade. Então ela ficou surpresa quando Tuca sugeriu que ela levasse e a escondesse onde a feiticeira proibida estava. Ela disse que era impossível para qualquer um chegar ao coração da Terra dos Monstros e ele notou que ela falava como se já tivesse estado lá antes. Ele se ofereceu para unir forças para chegar lá e prometeu proteger Elizabeth. Ela ficou intrigada com sua oferta, mas estava cética sobre suas habilidades. Ele disse que era habilidoso em magia, apesar de sua aparência, o que sugeria que ele era apenas um covarde e fraco.
e confessou a ela que havia derrotado o Rei dos Templos e os 5 Cavaleiros. Quando ele descobriu que ela não acreditava nele, ele usou seu poder paralisante nela para provar sua sinceridade, e disse que graças a esse poder, ele conseguiu derrotar Sivir e seus seguidores. E Sarah se mostrou claramente, e disse que era a garota que eles estavam perseguindo na época. Ele então cancelou seu poder sobre ela, e disse que cabia a ela acreditar neles ou não. Ela disse que de qualquer forma, teria que lutar sua última luta amanhã, e jurou conquistar sua liberdade e a de Elizabeth à força. Tocca pergunta se ela realmente acha que o Duque cumprirá sua promessa se ela vencer a última luta, pois ele parece ser um vilão pelos rumores sobre ele, mas ela insiste que ele cumprirá sua promessa como faz depois de cada luta, e que ele não é tão cruel quanto ele pensa, e que ela não pode confiar neles alguns dias depois do primeiro encontro. Tocca a pressionou sobre por que ela tinha tanta fé no esporte sangrento e que ela não estava apenas dizendo isso para se convencer de que tudo ficaria bem. Antes de sair, ele disse que eles planejavam deixar a cidade pela manhã e esperariam perto da ponte do portão da frente caso ela mudasse de ideia. No caminho para a pousada, eles encontraram um guarda maltrapilho parado na frente de uma casa com pessoas reunidas ao redor. Eles souberam que o dono da casa havia morrido de uma maldição por se opor ao seu líder, Muad'Dib. Sarah ficou furiosa com a grosseria deles e por se darem o direito de atacar pessoas. Quando ela quis sacar sua espada e defender uma mulher que estava sendo assediada por eles, Tocca disse para ela ficar parada, então usou seu poder de fúria neles para forçá-los a lutar entre si e seguiu seu caminho. Sarah então perguntou se ele esperava que Eve e Elizabeth estivessem livres amanhã, e ele disse que, pelo que ele tinha ouvido sobre seu dono, Duque Xuan, ela não tinha futuro em sua presença e poderia ter um fim horrível em sua vida. Eve, por outro lado, pensou que Xuan deveria se sentir bem com ela, já que ela havia cumprido seu dever tão bem durante todo o tempo em que esteve lá, mas ela continuou pensando nas dúvidas em sua cabeça e decidiu verificar por si mesma. Então ela se esgueirou para o quarto do Duque e ouviu sua conversa com um de seus seguidores. Ela ficou surpresa que as palavras de Tocca eram verdadeiras e que ele estava planejando matá-la na luta de amanhã. Quando seu seguidor perguntou sobre Elizabeth, ele decidiu adotá-la na esperança de que ela se tornasse uma mulher bonita um dia e a treinasse. E quando ele se cansasse dela, ele a venderia para um bordel no futuro. Eve ficou furiosa com suas intenções desprezíveis em relação a elas. E quando ela voltou para seu quarto, ela encontrou Muad'Dib a impedindo para desejar-lhe boa sorte para a luta de amanhã. Então, ela continuou seu caminho pensando em salvar Elizabeth de qualquer maneira que pudesse. Algumas horas depois, e foi para o lugar que Tuggar havia descrito para ela, ele ficou surpreso que ela veio mais cedo do que ele esperava, mas ele percebeu que ela havia mudado de ideia e decidiu cooperar com eles e disse que ela tinha condições em troca de dizer a eles a localização da feiticeira Tabu. Enquanto isso, Elizabeth estava trabalhando até tarde limpando o bar e o dono do bar a repreendeu por seu trabalho lento enquanto o cliente tentava molestá-la e o dono do bar o avisou que ele se arrependeria de tocá-la, pois alguém importante pretendia adotá-la no futuro. O cliente zombou dela por parecer uma máquina e não ter sentimentos. Ela disse que estava fingindo ser durona e deliberadamente a atingiu com força para fazê-la chorar. Mas ela se lembrou de quando Eve lhe deu uma pequena boneca de leopardo e disse para ela ser forte. Mas o estalajadeiro continuou a humilhá-la, fazendo-a se sentir patética até que Eve invadiu a taverna e a chutou para longe, e disse que levaria Elizabeth. E quando ela colocou a mão na bainha de sua espada, o estalajadeiro se ajoelhou diante dela e implorou para que ela a perdoasse, e disse que Xuan havia ordenado que ela fosse cruel com ela, e prometeu que não contaria a ninguém para onde eles iriam em seguida. Ela disse para ela dizer a eles que estava indo para o sul para procurar Elizabeth depois de seu súbito desaparecimento. Ao saírem, Elizabeth ficou horrorizada ao ver Tocca usando uma máscara. Depois que eles saíram, ele se aproximou do estalajadeiro e disse que sua atitude ridícula não o enganaria como enganou Eve. Ele decidiu se livrar dela depois que ela o lembrou de seu passado doloroso com Elizabeth. Ele lançou paralisia, veneno e escuridão nela de uma vez, e pensou em fazer parecer que ela foi vítima de um roubo, esfaqueando-a com uma faca. Ele então se encontrou com os outros e começou sua jornada para a Terra dos Monstros. Ele decidiu revelar sua verdadeira identidade e disse a Eve seu nome e o nome de Sarah. Ele avisou Elizabeth que eles estavam prestes a embarcar em uma jornada onde poderiam perder suas vidas, mas ela não se importava com o perigo, desde que estivesse com Eve. Eve perguntou por que ele queria encontrar a feiticeira, e ele falou do pergaminho mágico que não conseguia decifrar. Ela ficou aliviada por ele não ter intenção de machucá-la e decidiu ser leal a ele. Quando ele se maravilhou com a confiança repentina dela, ela disse que ele tinha muitas maneiras brutais de conseguir informações dela, mas escolheu a paz, o que mostra que ele é uma boa pessoa. Sarah se perguntou se seria certo levar uma garota tão jovem na viagem, e Tocca jurou protegê-la a todo custo. Ele também queria incluí-las no grupo, já que Eve tinha muita experiência na Terra dos Monstros e alguma conexão com a feiticeira. Elizabeth era da mesma espécie da feiticeira, segundo rumores de que ela era uma elfa negra. Depois de um tempo, eles se viram sendo perseguidos e Tocca se perguntou como os mercenários sabiam onde eles estavam. Eve se lembrou de quando Muad'Dib a encontrou no corredor e percebeu que eles sabiam onde estavam por causa dela. Então ela pediu para Tocca levar Elizabeth e deixá-la, mas ele decidiu armar armadilhas para eles com antecedência e lutar ao lado dela. Então eles amarraram tochas nas costas dos cavalos e os soltaram para atrair a atenção da primeira onda de perseguidores e alcançá-los. Tocca ordena que Eve e Elizabeth
Elizabeth se escondam na floresta e diz que precisa de Saras por enquanto para executar seu plano. Achando Muad'Dib muito inteligente, ele sussurra para Sara o que fazer. Quando Eve pergunta sobre o plano dele, ele diz que pretende atrair a segunda onda de perseguidores para um lugar onde possam derrotá-los. Sara vai atrair Muad'Dib para a floresta, mas ele logo percebe que uma armadilha foi montada para seu povo. Quando ela aparece para ele disfarçada, ele se oferece para entregar Eve e Elizabeth em troca de seu perdão e de se juntar ao seu grupo Aschent, e se ela recusar, ele a fará sofrer até a morte com suas maldições, como fez com os 5 cavaleiros. Sara fingiu ignorância, e o encontrou falando sobre sua derrota dos 5 cavaleiros como se ele realmente tivesse feito isso. Ela decidiu atraí-lo concordando com suas exigências em troca de sua promessa de garantir a segurança de Eve e Elizabeth. Quando ela pediu para eles a seguirem para a floresta, Muad'Dib percebeu que ela estava tentando atraí-los com suas palavras e disse a seus seguidores para estarem preparados para qualquer ataque que pudesse ocorrer. Saras descobriu que os Ashanti estavam usando uma forma avançada de veneno em suas flechas para suas maldições depois que eles substituíram a guilda de mercenários depois que ela foi exterminada por um herói de outro mundo. Muad'Dib disse que a morte dos cavaleiros foi a oportunidade perfeita para eles fortalecerem a fé das pessoas em suas maldições. Ela perguntou o que ele queria para provar seu poder, e ele disse que queria usar o Duque para criar um papel importante para ele no país para que ele pudesse controlá-lo completamente. Quando Sara negou que alguém estivesse com ela, ele não acreditou que ela havia decidido enfrentá-lo sozinha, e suspeitou que alguém estava escondido por perto. Então Sara decidiu revelar sua identidade e disse que era uma das que lutaram contra os 5 cavaleiros, mas Muad'Dib não estava convencido de que ela poderia derrotá-lo sozinha, não acreditando que ela poderia derrotar o homem mais poderoso da humanidade, Siver. Ele então trouxe seu seguidor mais poderoso e disse que ele era Bilgar, o último oponente que Eve enfrentaria, pois ele e seu irmão Verigin são os 2 irmãos mais poderosos de Ashen. E Sara se viu cercada por todos os lados enquanto Muad'Dib contemplava confiante o que pretendia fazer com ela. Saras decidiu ir junto com ele e se ajoelhar na frente dele, até que Tuka decidiu atacar e paralisá-los antes que percebessem, através de Pigyaru. Então ele apareceu e disse a Muad'Dib que havia conseguido esmagar seus seguidores enquanto ele tagarelava, e que agora ele era a presa. Toka então lançou um feitiço de veneno nele e disse que o forçou deliberadamente a não entrar na floresta através do galho quebrado, para que todos estivessem ao alcance de seus ataques no pátio externo. Muad'Dib e seus seguidores logo desmaiaram com a grande dose de veneno que receberam e acabaram mortos. Tuka pede a Saras para voltar para os outros e informá-los da situação. Quando ele percebe que a primeira onda de perseguidores está a caminho, ele decide armar uma armadilha em maior escala. Quando ele quer se reunir com Pigmaru novamente, ele descobre que sofre uma diminuição de força devido à sua fusão com seu corpo. Eve vai até ele e se oferece para ajudá-lo. Ele pergunta se ela pode determinar o número de soldados na primeira onda, o que ela pode fazer com suas habilidades de tigre. Enquanto eles se aproximam dela e pensam que a pegaram, Tuka aparece do nada e os imobiliza. Ele jurou tirar a vida dela e forçar Elizabeth a usar sua máscara de tigre enquanto atendia clientes. Quando Tuka quis usar sua habilidade paralisante neles, ele percebeu que havia um limite para o número de alvos em que ele poderia usar sua habilidade. Eve aproveitou a oportunidade para atacar os cavaleiros restantes do Duque e eliminá-los, fazendo com que Zuan ficasse furioso e jurasse não deixá-los escapar. Eve se virou para seus seguidores restantes e continuou a despedaçá-los com sua espada até que apenas Zuan restasse. Ele decidiu recuar e prometeu que faria com que eles recebessem um fim cruel no futuro. Mas Tuka o paralisou antes que ele escapasse e acabou morrendo nas mãos de Eve com um único golpe de sua espada. Tuka então decidiu descartar os corpos de Ashen sem deixar vestígios através de sua habilidade de congelamento para simular a morte dos soldados do Duque e reforçar a mentira de sua derrota dos 5 cavaleiros. E depois de congelá-los todos, ele esmagou seus corpos com seu machado em migalhas. Jin ficou chocado com a notícia do desaparecimento de todo o grupo Aschent e sentiu que estava em apuros porque não sabia como explicar a Vicious. Então, ele ordenou que seus seguidores encontrassem o grupo Aschent a todo custo, enquanto Tuka e o resto usam uma caverna como abrigo até de manhã. Então, Tuka e Sara sentaram guardando Eve e Elizabeth enquanto dormiam. Ele ficou curioso para tocar a orelha de elfo de Sara. Quando ele a tocou, ele sentiu uma sensação estranha e desconhecida até que ela começou a ficar envergonhada. Ela então perguntou se ele tinha algum sentimento especial por Eve ou Elizabeth, e ele disse que Eve é um pouco como seu tio, assim como sua tia, e seu tio são a única razão pela qual ele quer voltar para seu mundo natal. Enquanto Elizabeth pensa que ela é muito parecida com ele, pois ele era uma pessoa fraca como ela no passado. Ele então diz a ela que ela pode liderá-lo em sua jornada de vingança, pois ele não é uma boa pessoa e não pretende salvar o mundo e apenas busca vingança contra a deusa Alien. Ela diz que não pretende sair, pois tem suas próprias opiniões sobre Vicious. Ele decidiu recompensá-la cumprindo apenas um pedido, não importa o que fosse, e disse para ela pensar nisso até aquele dia. E quando ela adormeceu, ele ficou guardando os 3 a noite toda. E do outro lado, Ayaka estava praticando treinamento de espada com Niantin, e eles concordaram em manter seu treinamento juntos em segredo entre eles. Ayaka ficou curiosa para saber por que Niantin havia concordado em ajudá-la em segredo, e Niantin disse que ela era muito parecida com sua irmã mais nova e poderia ser vítima de intrigas e violência se fosse mais fraca que seus oponentes. Na manhã seguinte, Tuka comprou um vestido novo para Elizabeth para continuar sua jornada. Então Sara sugeriu que eles pensassem em um nome para o grupo deles, e ela sugeriu Soldados do Senhor das Moscas. Tuka notou uma árvore gigante podre, e Eve pediu para ele colocar um pouco de magia em sua mão direita. E quando ele o fez, ele descobriu que ela tinha a capacidade de rastrear alvos através de sua habilidade que ela herdou de sua tribo, e eles foram capazes de localizar uma feiticeira tabu na área.
À noite, Tuca pensou se estava certo sobre a ideia de vingança contra a deusa ou se era apenas um tolo desgraçado e descobriu que a chama da vingança dentro dele não estava diminuindo com o passar do tempo, e jurou fazê-la ver o inferno com seus próprios olhos e decidiu usar sua presença na Terra dos Monstros para aprimorar suas habilidades e estatísticas para diminuir a lacuna entre ele e os heróis de Rank S. No dia seguinte, a deusa Vicious admirou o nível dos heróis e sua determinação em melhorar suas estatísticas, mas disse que eles ainda careciam de técnica e habilidades de combate e decidiu trazer os melhores cavaleiros de todos os países para treiná-los, já que sua batalha com o Império do Rei Demônio pode exceder as expectativas. Então disse a Niantic que eles deveriam continuar a treinar os heróis e aumentar seu nível, já que ela planeja enviá-los para a Terra dos Monstros no futuro. Por outro lado, Elizabeth decidiu carregar a bagagem sozinha para aliviar os outros e dar-lhes a oportunidade e o espaço para se prepararem para qualquer ataque repentino em seu caminho. E enquanto eles estavam a caminho do local designado, eles encontraram um monstro perto deles, então eles se esconderam na grama. Então Eve tentou confrontá-lo com sua espada, mas ela não conseguiu penetrar seu corpo sólido, então Tuca o eliminou com suas habilidades. Depois que eles terminaram a primeira fase de enfrentar os monstros, Tuca percebeu que eles eram fracos em comparação com o monstro que ela encontrou nas ruínas, e quando eles examinaram o livro de arte, eles descobriram que o monstro que eles derrotaram era o criador de uma ferramenta proibida, uma pedra que muda a voz do usuário da máscara do Senhor das Moscas. Então ele decidiu dar a pedra a Stas sem hesitação. Quando eles continuaram sua jornada, Tuca deliberadamente deixou Elizabeth se virar sozinha e atravessou para o outro lado pelas pequenas pedras no rio. Quando ela quase caiu, ele usou Pigmaru para pegá-la. Quando ela os alcançou, ela perguntou sobre o que eles estavam falando. Eve disse que eles estavam adivinhando que tipo de filho viria do acasalamento de Tuca e Sara estava atravessando para o outro lado e escorregou quando ouviu isso. Depois disso, ele decidiu dar a ela seu casaco para que ela não pegasse um resfriado. Enquanto eles continuavam seu caminho, Eve parou depois de sentir a presença de vários monstros poderosos e disse a Tuca que ela não conseguia derrotá-los. Ele percebeu que eles provavelmente eram os monstros que a forçaram e Elizabeth a fugir no passado, então ele decidiu recuar enquanto analisava o poder dos monstros. Quando ele os viu se aproximando, ele ficou animado e os imobilizou. Então usou a habilidade de fúria e os fez sangrar por todas as partes de seus corpos e continuou a vê-los sofrer até a morte. Então, ele se aproximou dos corpos e começou a coletar o slime na superfície de seus corpos para fazer uma solução de fortalecimento para Pigmaru. Mais tarde, os sensores de Eve e Sara não captavam nenhum movimento, e todos se prepararam para qualquer movimento repentino. Mas Pigmaru notou que a fonte do perigo vinha da bolsa de Tuca, e percebeu que o ovo em sua posse estava prestes a chocar. Depois que o ovo chocou completamente, um pequeno cavalo branco emergiu do ovo, e Tuca notou que ele havia crescido em tamanho. Nenhum deles conseguiu determinar se o cavalo era um inimigo ou um aliado. Então, eles continuaram a observá-lo até terem certeza de que ele não tinha sentimentos hostis em relação a eles. Tuca percebe que ele pode ter crescido absorvendo a magia ao seu redor, e decide dar a ele uma quantidade maior de sua própria magia. Para a surpresa deles, ele se transforma em um grande cavalo preto, grande o suficiente para carregar bagagem. Tuca descobriu que o cavalo ainda queria mais magia, mesmo que já tivesse consumido 1,00 pontos de magia de Tuca. Mas Tuca não se importou em dar mais até que ele atingisse 10 pontos. E então o cavalo se transformou em uma forma majestosa e se tornou como um monstro gigante. Tuca decidiu nomeá-lo Sleipnir em homenagem ao cavalo que Odin montava na civilização escandinava, sendo um cavalo fictício de 8 patas com uma aparência majestosa. Enquanto isso, os heróis do outro mundo na floresta estavam eliminando monstros fracos em troca de alguns pontos de experiência, o que deixou Takudo chateado com o descaso dos oficiais com eles e decidiu dar-lhes uma lição e mostrar quem ele é. À noite, Adito, um dos treinadores do herói, pensou que eles poderiam tê-los forçado demais depois de sentir que alguém estava por perto e disse para eles recuarem enquanto os tigres da espada lidavam com o inimigo. Naquela época, um grupo de monstros apareceu que Tuca já havia esmagado, e quando eles conseguiram eliminar alguns deles, Adito notou que um grupo de monstros havia mudado de curso para atacar os alunos, então Abyss decidiu cuidar deles. Mas Takudo venceu e conseguiu queimar um grande grupo deles graças à sua habilidade única e se gabou na frente de todos sobre sua força. Enquanto isso, Tuca e seus companheiros estavam em uma caverna próxima e descobriram que, graças ao Sleipnir, eles estavam se movendo mais rápido do que o normal e seriam capazes de alcançar a feiticeira Tabu em pouco tempo. Então ele notou uma luz estranha no horizonte, e quando ele viu que a luz vinha de uma direção nordeste, ele percebeu que vinha da direção de Alien, onde sua arqui-inimiga Vicious vivia. Quando eles saíram, eles o encontraram sentado em meio a alguns corpos de monstros. Ele disse que havia sentido a presença deles enquanto dormiam e decidiu tomar as rédeas e não perturbá-los, deixando Eve incapaz de compreender a extensão de seu poder. Enquanto Sara sentiu que ele era um raio de esperança no pesadelo da Terra dos Monstros e que ele poderia tornar o impossível possível. Tuca decide pegar um atalho e diz que eles precisam ir o mais longe possível antes que chova. Tuca ficou curioso para perguntar a Elizabeth se ela achava que a Terra dos Monstros era um lugar assustador, e ela respondeu que sentia que tudo estava bem porque, de acordo com Sara, enquanto ele estivesse vivo, eles seriam capazes de chegar ao seu destino com segurança. E Tuca percebeu que todos confiavam nele implicitamente, e ele decidiu não trair essa confiança, não importa o que acontecesse. Então eles chegaram à entrada das ruínas, o que significava que eles estavam finalmente se aproximando do lugar do feiticeiro.
e Eve sentiu-se grata por poder viver com Elizabeth em uma terra pacífica, longe de guerras. Mas logo eles foram surpreendidos quando uma entidade suspeita apareceu do nada bem atrás de Ave. E com sua rápida reação, ela conseguiu matá-lo de uma só vez. Embora o monstro esteja agora morto, Tuca se maravilha com a ansiedade aguda que sentiu no momento em que ele apareceu. Então eles foram surpreendidos quando o monstro soltou um grito alto que durou vários segundos, e Tuca percebeu que ele havia invocado um exército de monstros antes de sua morte, e que era apenas uma questão de tempo antes que eles fossem cercados por todos os lados. Eve decide se sacrificar e desempenhar o papel de isca para ganhar tempo para os outros escaparem e alcançarem a feiticeira. Ela diz que o que está acontecendo agora é resultado de sua imprudência e que ela tem que assumir a responsabilidade sozinha. Ele então disse que ela não deveria se sentir mal por sua decisão de matar o monstro, já que nenhum deles o havia notado antes de ele aparecer na frente deles, e que ele deveria ter usado a habilidade de imobilização assim que o viu e decidiu assumir a responsabilidade com ela, já que ele tinha a melhor chance de sobreviver. Ele então se preparou para enfrentar o enxame de monstros com Sleep e Piggy e disse que essa equipe seria capaz de parar os monstros, e disse para eles o precederem até onde a feiticeira está, pois ele não pretende sacrificar ninguém no grupo, e disse a Sarah que ele deixaria o resto com ela caso ele não pudesse retornar. Enquanto isso, os Tigres da Espada se prepararam para qualquer ataque de monstro que se aproximasse e ordenaram que os alunos evacuassem o local imediatamente com a Ayaka protegendo a todos, enquanto os ranks A e S tentavam eliminar o máximo de monstros que pudessem. Embora Takudo sentisse que eles não eram páreo para esse tipo de monstro e eram apenas obstáculos em seu caminho, Tuca, por outro lado, sentiu a aproximação dos monstros. Então ele fortaleceu o poder de Sleipnir, dando-lhe mais poder mágico, e decidiu deixar para Pigmaru iniciar o ataque, e então o fez usar seu poder na pedra sonora dentro de sua máscara para emitir uma alta frequência de gritos em direção aos monstros para revogá-los ainda mais e forçá-los a persegui-lo. Embora Tuca estivesse fingindo ser forte o tempo todo na frente de todos lá dentro, ele estava preocupado que pudesse morrer nesta batalha devido à força dos monstros com rosto humano, e pediu a Pigyaru e Sleipnir para lhe darem toda a sua força para proteger seus companheiros. Ayaka, por outro lado, ficou surpresa que 2 alunos do grupo de Tomohiro haviam morrido, mas ele parecia indiferente a eles, acreditando que a segurança de heróis de alto escalão como ele deveria ser priorizada e culpando-os pelo fracasso de sua sobrevivência. Ayaka fica furiosa e diz que ele devia ter usado o poder dele para proteger os colegas de equipe. E como ele sabe que ela tá certa, ele corre pra ela e manda ela calar a boca, dizendo pra ela não agir como se fosse melhor que ele e parar de ser tão condescendente. Aí ele acrescentou que conseguiu ficar vivo por causa da força dele, não porque os colegas de equipe morreram porque eram fracos e que eles mereciam morrer porque foram os primeiros a zoar o Tuca quando ele foi exilado pras ruínas. Takudo o interrompe e o chama de Zé Ninguém pela reação dele às mortes deles e diz que ele tem que provar que é o melhor se quiser ganhar o respeito de todo mundo. Aí aponta a espada pra ele e diz que o que faz dele um Zé Ninguém é que ele perdeu a cabeça na frente das palavras da Ayaka e que ele tem um poder além da estatura real dele. Tomohiro aponta pra Ayaka e diz que ela ainda não aprendeu a habilidade única dela, mesmo que existam outros que conseguiram ativar as habilidades deles que são mais baixos que ela, o que significa que o rank não determina se alguém é poderoso ou não. Aí chama o Takudo de verdadeiro Zé Ninguém por achar que é melhor que ele só porque é rank S. Takudo se vira pra Ayaka e diz que talvez tenha que admitir que ela tá atrapalhando porque não tem as habilidades pra lutar. Ayaka fica frustrada e logo percebe que a Kobato não tá por perto. Eve, por outro lado, quer alcançar o Tuca, já que ele não tá na melhor forma pra enfrentar o exército de monstros sozinho, já que ele não dormiu o suficiente desde que chegaram na Terra dos Monstros, e acrescenta que ela tem habilidades suficientes para dar uma vantagem contra os monstros. Aí ela disse pra Elizabeth ouvir o que a Sarah disse até ela voltar, pediu desculpas e prometeu voltar com o Tuca vivo. Enquanto isso, o Tuca começou a atacar os monstros com o Pigyaru e conseguiu fazer eles atacarem uns aos outros com o feitiço de fúria. Enquanto em um grupo deles, ele usou a habilidade de paralisia e viu que os ataques deles só davam alguns segundos por causa da adaptação deles aos feitiços dele. Com o tempo, ele começou a sentir que a chuva estava bloqueando a visão dele e ele não conseguia sentir o movimento dos monstros atrás dele por causa do som baixo, e a união do corpo dele com o Pigyaru só duraria 10 minutos. Então, ele decidiu voltar pro ponto de partida e começou a correr em direção a eles. E quando ele foi cercado por todos os lados, ele usou os feitiços dele em todos até que ele tinha muito pouca energia mágica sobrando. Depois disso, ele alcançou a distância apropriada entre ele e os monstros. E então ele usou as estatísticas restantes dele para eliminar eles para ganhar pontos de experiência e subir de nível. E ele conseguiu aumentar as estatísticas dele e restaurá-las completamente. E então ele continuou a eliminar monstros e ganhar mais experiência. Mas logo ele encontrou 2 monstros enormes perseguindo ele. Então ele desviou deles até que eles estivessem bem na frente dele. Aí ele usou o Pigmaru para imobilizar eles em fúria e ele conseguiu esmagar eles e subir de nível de novo. Mas os monstros continuaram a aumentar até que ele acabou caindo do topo do Sleipnir. Então ele não teve escolha a não ser continuar usando os feitiços dele enquanto estava de pé e continuou eliminando os monstros ao redor dele um por um. Do outro lado, Kobedo estava sentada sozinha, agarrada à espada, sentindo medo e certeza de que era apenas uma questão de tempo, até que ela morresse quando Eve apareceu na frente dela e se perguntou por que ela estava sozinha nas profundezas da floresta. Então ela se aproximou dela e sentiu que ela se parecia muito com Elizabeth. Quando ela
ela tentou colocar a mão nela, ela foi atingida pela habilidade de Itsuki e não conseguia mais falar. Ela logo percebeu que essas duas garotas estavam entre os heróis invocados por Vicious para derrotar as forças do mal. Eve e Itsuki começam a lutar e ela se pergunta se consegue se mover depois de receber 2 atordoamentos, mas ela continua a atacá-la até que está prestes a nocauteá-la. Mas sua irmã Hidiri a impede, pois percebe que Eve não é um monstro e seu comportamento é diferente do resto das criaturas na floresta. Aí ela se aproximou e pediu desculpas pelos problemas que Itsuki tinha causado. Aí Itsuki a seguiu, sentindo vergonha por ter atacado tão rápido. Eve percebeu que Hidiri é racional e cautelosa ao mesmo tempo, e as três a lembram de Tuka por algum motivo. Hidiri então se apresenta e diz que ouviu rumores recentemente sobre o desaparecimento de uma guerreira de sangue de tigre, e quando ela pergunta se ela está procurando alguém, ela diz que está procurando seu mestre. Hidiri percebeu que o mestre dela conseguiria sobreviver ao ataque dos monstros sozinho, e saiu discretamente para Eve continuar a busca por ele. Enquanto isso, Tuka tinha derrubado um número enorme de monstros. E embora ele ainda tivesse muitos pontos de magia, ele sentiu que seus seguidores tinham chegado ao limite. Aí ele descobriu que tinha atingido um nível acima de 2, 0, mas suas feridas e pontos de magia não estavam curando, e ele começou a se sentir fraco. Aí ele percebeu que só restava um monstro, mas ele estava escondido em algum lugar por perto, e ele adivinhou que o monstro tinha descoberto a fraqueza dele. Aí o monstro com rosto humano apareceu e correu em direção a ele. Ele decidiu atacá-lo, mas antes que pudesse lançar seu feitiço, o monstro o atacou e conseguiu atingi-lo com um de seus lasers, e Sleipnir foi atingido por um golpe que o fez tropeçar e cair no chão. Tuka sentiu que era só uma questão de tempo até que ele fosse finalizado. Então ele pediu a Pigyaru para fazer uma última missão para ele. Aí o monstro estava prestes a realizar seu último ataque nele, mas ele foi surpreendido pelo desaparecimento dele e logo percebeu que Sleipnir estava atrás dele e Tuka apareceu do nada, caindo sobre ele do céu enquanto usava o feitiço de paralisia e agitação ao mesmo tempo, e conseguiu finalizá-lo depois de usar sua máscara como isca para distraí-lo. Quando ele checou suas estatísticas, ele descobriu que sua situação era muito crítica. Aí ele subiu de nível e conseguiu ativar uma nova habilidade. E quando ele quis voltar para seus companheiros depois da batalha, ele descobriu que suas pernas estavam em mau estado e ele não conseguia se levantar. Mas ele notou que alguém estava escondido atrás da grama e acabou sendo uma fera selvagem, e quando ele pulou em direção a ela para atacá-la, Eve apareceu do nada e a cortou ao meio. Tuka acaba no ombro de Eve com Sleipnir e Pigmaru de volta para onde os outros estão. Ele se maravilha com a força física dela para carregar os três de uma vez, e ela diz que sua resistência é uma de suas forças especiais. Ele ficou aliviado e disse que ela tinha tomado a decisão certa e que era melhor ele ficar morto, pois eles o atrapalhariam na hora de se vingar de Vicious. Eles voltaram para Sarah e Lisbe, e ele pediu para elas verificarem Sleipnir, que tinha uma lesão na perna traseira. À noite, Eve decidiu ficar de guarda enquanto Sarah cuidava da ferida de Tuka e costurava seu casaco. Embora ele não conseguisse dormir por causa do estresse, ele disse que não fazia isso desde a última vez que viu sua tia. Então, ela pediu para ele não assumir tudo sozinho, pois ela sentia medo por ele. Sempre que ele decidia assumir a responsabilidade por todos, ele dava um tapinha na cabeça dela e pedia para ela o apoiar o máximo possível para que ele pudesse protegê-los a todos. Então ele se lembrou da pessoa covarde e fraca que costumava ser e que, se tivesse permanecido o mesmo, não teria conseguido chegar tão longe. Depois de um tempo, Tuka adormeceu e Sarah quis se levantar sem acordá-lo, mas ela tropeçou e quase caiu em cima dele. Mas ela estava perto dele e sentiu a vontade de beijá-lo, mas foi um beijo rápido e ela se arrependeu só de pensar nisso. Tuka acordou e encontrou Sarah deitada ao lado dele e sentiu que algo estava errado com seus lábios. Quando ele perguntou se ela estava sofrendo de insônia, ele ficou surpreso que ela estava se desculpando por algum motivo e decidiu usar um feitiço de sono para ajudá-la a relaxar e perceber que ela o havia beijado enquanto ele dormia. Itsuki, por outro lado, estava voltando para o resto dos heróis e ficou curiosa para perguntar a Kabato por que ela se juntou ao grupo de Agi quando ela teria se encaixado melhor no grupo de Ayaka. Ela respondeu que tinha que retribuir o favor depois que a Sagi a ajudou a passar nos testes da deusa e que ela tinha que ficar em seu grupo, apesar de perceber o quão perigosa alguém como a Sagi é. No dia seguinte, Tuka e seus companheiros continuaram sua jornada para a feiticeira. Sarah confidenciou a ele que havia algo que ela queria confessar a ele um dia e pediu para ele lhe dar um tempo para se preparar. Por dentro, ela decidiu que tinha que confessar seu amor a ele, mesmo que isso significasse destruir o relacionamento atual deles ou perder a confiança dele. Por outro lado, Tuka tinha certeza de que ela acabaria confessando a ele, mas ele tinha que se fazer de bobo por enquanto. Depois de um tempo, eles notaram um selo mágico nas árvores ao redor deles, e quando Sarah notou que o selo parecia um pouco velho, Tuka esperou que a feiticeira ainda estivesse viva. Então eles encontraram uma estátua de pedra em movimento na frente deles, mas Tuka usou paralisia para detê-la sem destruí-la, para que a feiticeira não tivesse uma má impressão deles. Então eles encontraram uma pequena casa perto da árvore, e quando eles encontraram um túnel subterrâneo secreto, e descobriram que havia muitas estátuas de pedra trabalhando na escavação. Então eles seguiram para uma porta mágica, e Tuka deu a eles um pouco de sua energia para poder abri-la. Enquanto isso, Kobo e as irmãs se reuniram com os outros. A Sadi deu um abraço caloroso nela, enquanto Ayaka ficou aliviada por estar de volta viva. Kobedo sentiu que tinha que se tornar mais forte e parar de ser um pombo tímido, enquanto Hidiri percebeu que tomou a decisão certa ao procurar Kobato, e que os soldados que eles encontraram ontem eram para matar todos os heróis de outros mundos.
Tuca e seus companheiros ficaram maravilhados quando passaram pela armadilha e viram o céu subterrâneo e pensaram que tinham ido para outra dimensão depois de passar pela armadilha. Mas eles logo viram Elfie aparecer na parede de seu castelo e perceberam que ela era a feiticeira Tabu que eles finalmente estavam procurando, chamada Erika. Do outro lado, Vicious ordenou a invocação dos 4 santos e heróis depois de saber que as forças do Império do Rei Demônio haviam começado a se mover e ela se sentiu confiante de que seus heróis seriam capazes de resistir ao Rei Demônio e detê-lo. Tuca se sentiu vitorioso ao encontrar Erika e que era hora de ele ter o poder de cumprir sua vingança e jurou aniquilar Vicious.